Opa, e aí? Ricardo Cropanizo aqui, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do Projeto Sabor de Jesus. Essa aula tem um nome chamado A Cascata de Taças de Deus. Eu já vou explicar para você o porquê tem esse nome. Mas antes de eu falar, essa é uma aula adicional para agregar a matriz do sabor de Jesus. Ou seja, como é que você faz para ter uma vida com o sabor de Jesus. Então isso tudo é muito importante para que a gente possa ter um desenvolvimento, um trabalho bem bacana para ser feito e para entender como que a gente tem uma vida com o sabor de Jesus. Essas aulas adicionais, por que eu chamo de aula adicional? Porque as aulas organizadas, elas são pelos livros, né? Então você vai entendendo qual é a metodologia que a gente usa para que você tenha uma vida com o sabor de Jesus, mas a gente pega livros, cria os resumos, grava em podcast, faz as aulas mostrando um plano de ação, como colocar em prática cada módulo para que você consiga ter esse resultado na sua vida, que é atitudes e comportamentos que vão levar você a ter uma vida de sabor de Jesus. Antes de eu continuar, eu quero te mostrar isso daqui rapidamente, porque isso aqui foi o que eu usei na aula da matriz, que o nome da aula se chama Você, a Obra de Deus, que isso aqui é a matriz a matriz para você ter a matriz sabor de Jesus, tá? Então, uma das coisas que você presta atenção aqui, depois você assiste a aula para entender, a gente tem um corpo, tem a alma, tem o espírito. Somos um espírito que possui uma alma dentro de um corpo, né? Dentro da alma, a gente tem várias toxinas que a gente tem que aprender a administrá-las, a controlá-las, a limpar, a organizar, e Jesus está na porta batendo para limpar e organizar junto com você. E você precisa fazer essa limpeza. E você faz tudo isso para quê? Para que você consiga, através do seu livre-arbítrio, você todos os dias escolha limpar, organizar e não ativar essas toxinas para no seu caminho, digamos assim, né? Se Jesus é o caminho, você vai caminhar com Jesus em direção à vida, porque Jesus é a vida. Então você vai escolher viver a verdade dentro de princípios. Princípios, você não enxerga o mundo como ele é, você enxerga o mundo como você é. Então você caminha dentro de princípios, você caminha dentro da verdade, escolhendo a verdade e não a mentira, para que você tenha a vida, que é você realmente encontrar o propósito que Deus vai te apresentar nessa estrada. Você acessa através da fé, Jesus cria uma ponte entre você e Deus, acessando o Espírito, tudo bonitinho, para que você consiga trabalhar esse ponto. Só que a gente vai falar hoje sobre as taças, o jogo de taças, né? Aqui a cascata de taças de Deus. E aqui tem as 7 camadas da identidade, que é isso que a gente vai falar. Isso aqui é uma teoria que o Pablo Marçal fez numa palestra. Eu queria deixar claro uma coisa. Eu não fico pegando um monte de conteúdo de um monte de gente. Até conversando com o pastor da minha igreja, ele disse assim: Ricardo, cuidado para não colocar o homem no centro de tudo. Porque se coloca o homem no centro de tudo, virou coach. Já não é uma coisa que não está colocando Deus no centro, né? Então coloque Deus no centro. Então tudo que eu fizer tem Deus no centro. Então, muitas vezes a gente não gosta de uma coisa ou de outra que uma pessoa fala, mas você pega o melhor daquela pessoa para transformar num conteúdo bacana. E eu vejo que as 7 camadas da identidade do Pablo Marçal, que eu chamo de a cascata de taças de Deus, ela realmente é muito mais cabível aqui, vai ajudar muito mais todos nós a trabalharmos de uma maneira mais sábia, tá? Então deixa eu dar aqui agora sim, agora está aparecendo tudo bonitinho. Então, vocês vão ter toda essa informação organizada aqui para que vocês consigam trabalhar. Então, assista a aula da matriz, se você ainda não assistiu, e bora para a cascata de taças. Por que chama uma cascata de taças? Chama justamente pelo seguinte, a gente tem que transbordar em cada conjunto de taças, tá? Tem que transbordar. Então, você vai transbordar com o quê? Com tudo aquilo que Deus dá de ingrediente para você. Porque se você pega todos os ingredientes, você acorda de manhã e toma aquela vitamina de amor, aquela vitamina da palavra, aquela vitamina de tudo que Deus e Jesus Cristo, Filho dele único, né? Que depois virou primogênito, mas que depois vira um irmão nosso, né? Que Jesus ele vem e faz transformações na forma como Deus demonstra o amor dele pra gente, junto com Jesus, e a gente começa a transbordar, a gente começa a tomar essa vitamina, a gente começa a transbordar, e quando você transborda da primeira camada para a segunda camada, você realmente começa a encher mais taças, e você começa a transbordar da segunda camada para a terceira camada de taças, você começa a chegar num nível de transbordo muito grande, e realmente quem vive
debaixo de uma vida com o sabor de Jesus, que busca isso, você começa a transbordar onde? Na vida das pessoas. Lembra? Jesus foi crucificado para que acontecesse uma coisa na sua vida, que você servisse. Então a gente vai servir, então a gente vai transbordando na vida das outras pessoas e buscando o controle sobre nós mesmos. Lembra-se, eu tenho controle sobre mim, então eu vou buscar me lapidar, me organizar, limpar minha alma para que eu possa ser melhor a cada dia. E com isso eu começo a influenciar mais pessoas, porque eu não tenho controle sobre você, mas eu posso tentar te influenciar a ter uma vida do sabor de Jesus. E aquele que é incontrolável eu me adapto melhor. Então esse é um jogo muito legal, muito importante. Aqui eu coloco a foto de uma onda, né, de uma água, que realmente dá uma sensação refrescante, mas eu quero que você entenda que toda a sujeira almática que você tem, quando você coloca Jesus dentro, é como se fosse rios de águas vivas, que passa limpando tudo, tirando qualquer crosta, qualquer sujeira, qualquer lodo que você tenha, Jesus vai tirar. Isso é uma coisa muito legal, muito importante de você entender. Aceite isso, deixe essa água fluir para dentro de você. Olha bem para essa imagem, que imagem gostosa de se olhar. Não te dá sede, não dá vontade de você mergulhar a cara aí, não dá vontade de você... E agora, é exatamente essa sensação que você vai ter se você deixar que Jesus entre como rios de água limpa e faça toda a limpeza dentro de você. Porque isso é importante, isso é muito importante. Vamos lá, para a primeira camada que Jesus ele quer transbordar em você. A primeira camada que você precisa entender, que o Paulo Marçal chama de identidade, é você entender o projeto. O projeto. Você é um projeto de Deus. Então, quando você é um projeto de Deus, o que acontece? Você precisa ouvir e aceitar o que Deus fala sobre você. E dentro do primeiro livro que a gente fez, que eu comecei a desenvolver agora o trabalho, esse primeiro livro que é o Viva Antes que Você Morra, eu não sei qual é o momento que você está assistindo essa aula, pode ser que já tenham outros livros, vários livros, eu não sei qual é o patamar que o projeto está, no momento que você está ouvindo ele. Mas aceite e ouça e aceite o que Deus fala sobre você. E uma das coisas que Deus falou sobre você, faça o homem a nossa imagem e semelhança. Você foi feito na imagem e semelhança de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Você foi feito na imagem e semelhança de Deus. Esse é o projeto. Você é uma obra-prima. Antes do qualquer cara que vai criar qualquer coisa, antes ele criar, ele vê, ele imagina. Deus te imaginou antes. Ele já criou algo para você no ventre da tua mãe. Antes de você sair de dentro da barriga da tua mãe, ele já tinha criado um plano para você. Mas você precisa ouvir e aceitar. Lembra, se você assistir a aula do prefácio do livro Viva Antes que Você Morra, se não me engano é a primeira ou segunda aula, você vai entender sobre o livre-arbítrio. Cara, é sensacional isso. Aceite, você é um projeto de Deus. Olha que grandioso, olha que gostoso, olha que sábio, olha que maravilhoso isso. Cara, eu sou um projeto de Deus. Mas, Ricardo, onde é que eu ouço? No único lugar que você pode procurar, que assim, Deus não fala comigo, Deus Ele fala com você sim, Ele deixou um livro inteirinho escrito para você, que é esse cara aqui, ó, esse livro aqui. É o livro mais vendido do mundo, é o livro que realmente é mais imutável do mundo, que transforma a vida de muita gente. Então esse livro aqui, ele é maravilhoso, porque é a forma que Deus deixou para falar com você. Comece com ele. Comece a estudar, a meditar, a entender. Cara, esse é o projeto que Deus fez para mim, porque o tempo todo Ele está falando sobre o homem, Ele está te dando lições importantes. Então, quando você ouve e aceita de verdade o que Deus fala sobre você, você está transbordando no projeto de Deus. E quando você transborda, você consegue ir para a segunda camada, que é a camada da autoimagem. Se veja ou veja-se como Deus o vê. Deus te vê como uma pessoa como a obra dele, como uma pessoa que veio para servi-lo pela livre escolha, que veio para salvar, para levar a palavra dele para outras pessoas, para servir e fazer outras pessoas chegarem até ele. Você veio para estreitar, para ajudar pessoas, a trazer pessoas para ele salvar. Que escolha ele de verdade. Olhe-se no espelho e fala assim, cara, olha quem eu sou um projeto de Deus, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa que eu tenho saúde, que eu tenho tudo, e que tudo que Deus te deu é um treinamento para você desbloquear qualquer tipo de bloqueios que você tenha.
Então se veja como Deus vê, e como Deus te vê também está na palavra, mas Ele te vê como filho, Ele te vê como uma pessoa que Ele ama você, Ele pode não amar seu pecado, mas Ele ama você que é seu pecador. E assim, ó, e Ele deixou o manual todo escrito, como é que a gente tem que se ver. Meu, se a sua mãe falou besteira pra você, se o seu pai falou besteira, se o seu irmão falou besteira, se as pessoas da sua infância te falaram besteira, fizeram besteira com você, cara, desculpa até a ignorância do que eu vou te falar, mas às vezes uma pessoa que sofreu um trauma durante 5 minutos da vida dela, ela tá levando aquilo durante 30 anos, aconteceu em 5 minutos, mas ela tá durante 30 anos com aquilo, né? Então, peça de verdade, Deus quer ver você pedindo, Deus quer ver você declarando exatamente detalhes por detalhes as coisas que estão acontecendo na tua vida. Eu tenho certeza que você vai desbloquear mais essa imagem, a sua autoimagem. Olhe-se no espelho, pare de olhar na janela, porque a janela ela gera um ruído, a janela é um mecanismo do diabo te jogar a atenção para lá, para você se comparar, para você se sentir mal com a vida que você tem. Olhe para o espelho está na palavra, você veja como Deus te vê. E aí você vai transbordar na camada da autoimagem. E aí você vai para a camada do autoconhecimento. Você vai agir para romper barreiras viajando para dentro de você. Você vai viajar para dentro de você. Você vai entender quais são as toxinas emocionais que existem. Quais são as toxinas que vêm te travando. Quais são as toxinas que vêm te bloqueando. Por que você não consegue avançar? Por que você não consegue se lidar bem com o dinheiro? Por que você não consegue lidar bem com as pessoas? Por que você não consegue comemorar quando você ganha um presente? Por que você não consegue trabalhar em equipe? Por que você não consegue aceitar um não? Você começa a ver que há muitas toxinas dentro de você. Há um projeto nosso aqui, de alguns livros, né, que eu quero desdobrar dentro desse projeto, e um dos livros que eu quero desdobrar é um livro que vai ajudar você a identificar quais são as toxinas que realmente atrapalham o seu caminho. Porque a partir do momento que eu entendo, eu ouço e eu aceito que eu sou um projeto de Deus, eu paro de me olhar na janela e me olho no espelho, eu me vejo como Deus me vê, e eu começo a viajar para dentro de mim e adquirir conhecimento sobre minhas limitações e lutar contra aquilo, você consegue realmente romper barreiras. E você começa a andar com mais velocidade, porque Jesus está fazendo a obra dentro de você para que você acesse o propósito que Deus tem para você, que é a tua obra, a obra que você precisa fazer. E isso que vai levar você para um caminho que jamais você experimentou, porque Deus tem para você coisas 1000 vezes maiores e melhores do que você realmente sonha. E quando você transborda, você vai para a próxima camada, que é a camada do QI. O que é o QI? É o quociente intelectual, é a tua inteligência, é você agora treinar o teu cérebro e aprender a tomar boas decisões. Por quê? Porque agora eu sei o projeto, eu ouvi e aceitei o que Deus fala para mim. Esse é o projeto de Deus. Eu me olho no espelho e parei de olhar para a janela. Eu me vejo como Deus me vê. Eu tenho um autoconhecimento, eu sei o que me bloqueia, eu sei o que está me travando. Agora eu vou ter um consciente inteligente, porque intelectual. Eu vou começar a treinar meu cérebro para aprender a tomar boas decisões. Lembra na matriz? Você está no jogo da tomada de decisões, da melhor tomada de decisões. Você vai treinar o teu cérebro lá. Tenho que tomar uma decisão. Você vai olhar no futuro, e vai falar assim, cara, se eu fizer isso, vai gerar essa consequência. Isso é uma coisa de convivência. Deus vai ficar feliz comigo, Jesus vai ficar feliz comigo, porque essa decisão está ajudando todo mundo. E no futuro ela é muito boa. Agora, se ela é uma decisão egoísta, ela é pela conveniência, ela só ajuda você, normalmente no curto prazo, no futuro tem consequências ruins. Então você para de tomar decisões burras e começa a tomar decisões inteligentes. Por quê? Porque você sabe que é projeto, você tem uma autoimagem correta, você tem um autoconhecimento e você está usando o seu quociente intelectual, você está treinando o teu cérebro a tomar boas decisões, e aí você transborda. Transborda para onde? Para o QE, que é o quê? O quociente emocional. É você autogovernar a sua mente. Funciona basicamente assim, você tem que falar com uma pessoa, se você criticar ela, você ativa o crítico dela. Só que se você conversar sabiamente com ela, você ativa o sábio dela. E aí você tem respostas sábias ou críticas. Quando a toxina emocional ela te pegar e ela vier na garganta para você mandar alguém para aquele lugar ou falar alguma coisa, você coloca uma trava aqui, fala, opa, desce agora porque isso não vai sair da minha boca. Por quê? Porque o que sai do seu coração o que sai da sua boca transborda do teu coração. Então você começa, através de tudo isso, cara, eu sou um projeto, eu ouço e ouvo o que Deus
fala sobre mim, eu tenho uma autoimagem, eu me vejo como Deus me vê, eu tenho autoconhecimento, eu sei o que me bloqueia, eu estou trabalhando para romper barreiras, viajando para dentro de mim, eu tenho um consciente inteligente porque eu treino meu cérebro todos os dias, todo momento, a tomar boas decisões, pelo livre-arbítrio, a tomar decisões e ter uma vida de sabor de Jesus. E o consciente emocional, eu autogoverno a minha mente. Eu não deixo que nenhum sentimento ruim faça eu tomar decisões por impulso. E aí você transborda, vai para a penúltima etapa, que é o consciente espiritual, que é o QS. Você começa a ressignificar os seus bloqueios. Você começa a pegar aqueles bloqueios seus e começa a transformar em matéria-prima para servir outras pessoas que sofrem com as mesmas tretas que você e que não conseguiram superar. Cara, que tesão que é você olhar para isso, porque aí você transborda e vai para a última etapa, que é a plenitude. Você vai transbordar na tua vida, transbordar na vida das pessoas e conseguir salvar pessoas para Jesus, vai conseguir construir a tua ponte, vai encontrar o teu propósito e vai continuar todos os dias tomando a decisão de viver nisso. Por quê? Quando você enxerga que você é um projeto de Deus, você está ouvindo e aceitando o que Deus fala de você na Bíblia. Quando você para de se olhar na janela, se olha no espelho, ouve na palavra como Deus, você começa a enxergar como Deus te vê. Teu autoconhecimento, você viaja para dentro de você, rompe as barreiras, treina o teu cérebro, aprende a tomar decisão, se governa a tua mente para que não tome decisões erradas, ressignifica seus bloqueios, transformando em matéria-prima, você vai ter a plenitude, você vai transbordar. Então essa aula ela serve para isso, para que você entenda que para você ter uma vida com o sabor de Jesus, essas 7 camadas, elas têm que serem desenvolvidas na sua vida. E é só o começo. Os livros que a gente traz, os podcasts, os conteúdos, tudo é para que você consiga andar nesse jogo aqui da cascata de taças de Deus. É isso que eu quero que você faça, que você se desenvolva e que você acredite. Porque para sua vida ter sabor de Jesus, para você ver o propósito de Deus, para você realmente escolher todo dia viver na verdade, no caminho de Jesus, para ter a vida, você precisa